Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e sexta-feira eu deixei vocês com uma pergunta. O quanto o Buds 2 Pro, sendo pra mim o melhor fone True Wireless do mundo no momento, vale a pena enquanto você ainda consegue comprar o Buds Pro original pela metade do preço. Então, esse vídeo é justamente isso, tá? É um comparativo entre o antigo rei dos fones True Wireless e o seu sucessor, o atual rei dos fones True Wireless. Os dois foram comprados por mim, tá? Para poder trazer essa avaliação para vocês e ter aqui como referência. Eu vou deixar o link na descrição para eles, caso você se interesse. Vamos lá. Fisicamente, as diferenças são pequenas, mas são significativas, tá? E potencialmente suficiente para já descartar um deles para você. A questão é, vamos começar pelo que é parecido. A case é praticamente a mesma, tá? Como vocês estão vendo, assim, tem um tamanho muito próximo. Parece que a do Buds 2 Pro é um pouquinho menor, mas é uma diferença muito pequena, tá? E as duas estão entre as cases mais compactas do mercado, o que é muito bom para conveniência, tá? São realmente muito pequenininhas. Os fones também têm um formato relativamente parecido. É um formato meio que mais ovalado, tá? Só que além das cores serem diferentes, porque o Buds 2 Pro segue uma linha mais discreta, tá? Sem esse exterior cromado, ou as cores mais perolizadas da case, o tamanho também mudou. Então essa é uma bela notícia, porque assim, pra mim, era muito claro que muita gente tinha dificuldade de encaixe com o Buds Pro original. Eu nunca tive, pra mim sempre foi um fone muito confortável, que trouxe um encaixe bastante seguro. Mas cara, quando eu postei a avaliação dele, essa foi uma reclamação, assim, bem constante nos comentários. Aparentemente, assim, para muita gente, o Buds Pro original é um fone desconfortável e que não encaixa direito. De novo, não é a minha experiência, mas, pelo visto, é a de muita gente. O Buds 2 Pro ele não é radicalmente diferente, mas ele é diferente e menos volumoso. Então, assim, ele fica menos protuberante quando você usa, sabe? Tipo, sei lá, tipo, essa parte aqui, ele é claramente menor, tá vendo? Então, assim, eu acho que para muita gente essa vai ser uma diferença significativa, tá? E um ponto muito grande a favor do Buds 2 Pro em relação ao antecessor. Em termos de recursos, as diferenças não são dramáticas, mas elas existem. Seguinte, com o Buds Pro, você continua com o grau de resistência IPX7, você tem o mesmo equalizador, você tem a detecção de voz, você tem o áudio 360, você tem o equalizador, você tem o teste de encaixe, você tem as configurações de notificação, você tem o modo de jogo e a detecção de uso. O que você não tem em relação ao Buds 2 Pro? Você não tem o rastreamento da cabeça no áudio 360 e as configurações do controle de toque são bem mais básicas. A bateria também é um pouquinho pior no Buds Pro, que ela continua sendo 5 horas nos fones, mas com a case você tem 17 horas ao invés de 18. Diferença pequena, mas existe. O Bluetooth aqui é 5.0 ao invés de 5.3. Você tem o Scalable Codec, mas ele para em 16 bits, 44.1 kHz. Mas dane-se, pra mim, isso não faz nenhuma diferença no mundo real. Você também não tem o localizador tão avançado e o cancelamento ativo de ruídos é um pouquinho menos eficiente. Essas são as diferenças de recursos, tá? Então, assim, são diferenças, tá? Mas para mim, pelo menos, não é nada dramático que faça com que o Buds Pro original se torne imediatamente um fone obsoleto. Longe disso. Eu acho que a principal diferença realmente é o encaixe. Mas como para mim o Buds Pro original já era ótimo, o upgrade para o Buds 2 Pro acaba não sendo tão importante assim, mas pode ser para muita gente. E no som? Bom, quem viu o vídeo do Buds 2 Pro sexta-feira, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima, você viu como eu elogiei o fone e deixei claro que ele é, para mim, o melhor fone True Wireless do mercado. Mas quem viu o vídeo do Buds Pro original também sabe do quanto eu elogiei esse fone e do quanto ele era justamente o melhor True Wireless que eu já tinha testado até aquele momento. Então, quais são na prática as diferenças reais entre eles? Ou melhor, o que o Buds 2 Pro entrega a mais em relação ao Buds Pro original em termos de som? Cara, não é uma diferença dramática, como eu falei no vídeo de sexta, tá? Ela existe, mas o Buds 2 Pro, para mim, não é uma revolução em relação ao Buds Pro. Ele é uma pequena evolução. Tonalidade é muito próxima. Ambos são fones que seguem a Harman Target, então os dois são fones que têm aquele boost forte nos subgraves, com médios bem lineares, que sobem bem na região do Pinna Gain, e agudos presentes, cristalinos, mas sem exagero. Então,
sinceramente, tonalmente eu diria que se você gostar de um, você vai gostar do outro, tá? O que o Buds 2 Pro traz é uma série de pequenos refinamentos, pequenos ajustes que pegam o que já era fantástico no Buds Pro e deixam um pouquinho melhor, entendeu? Então, por exemplo, os graves do Buds 2 Pro são graves um pouco mais definidos. Parece que no Buds Pro original as baixas acabam indo um pouquinho mais para os médio graves, então são graves um pouquinho mais sujos e embolados. Por mais que o Buds 2 Pro ainda não seja exatamente uma referência nesse sentido, em termos de definição e textura nos graves, ele é sim mais competente do que o antecessor. É um fone mais assertivo, ainda com muito impacto e muita autoridade, mas de uma forma meio que mais segura. Inclusive parece que os graves dele são mais extensos também, e eles descem até registros mais baixos, minha impressão. Já nos médios, eu sinto que o Buds 2 Pro é mais claro e um pouquinho mais aberto, enquanto o Buds Pro original é um pouquinho mais calmo e relaxado. Nesse aspecto, eu até diria que é uma questão de gosto. Tecnicamente, eu sinto que o 2 é mais interessante, mas eu vejo que pessoas podem preferir a pegada um pouquinho mais tranquila e relaxada, de certa forma, do original. Eu, pessoalmente, fico com o 2. Já nos agudos, eu acho que eles são bem próximos, tá? Em termos de tonalidade e presença. É basicamente a mesma quantidade de altas frequências, só que a qualidade delas é diferente, tá? Eu acho que essas são as maiores diferenças, tá? É isso que me leva para o que mais difere um do outro, que são as tecnicalidades. É muito difícil apontar exatamente o que mas aqui, para mim, o Buds 2 Pro é claramente superior. Não é muito superior, mas é superior. É um fone que, cara, não sei, assim, me parece mais refinado, mais polido. Tipo, nos agudos eu sinto que ele é meio que mais fidedigno, entendeu? Você consegue enxergar melhor na gravação, sabe? Ele é mais tátil. Assim, são diferenças que são um pouquinho difíceis de precisar, mas meio que faz parte dessa experiência de um True Wireless. São fones que têm uma coisa diferente de fones cabeados. E nesse aspecto, o Buds 2 Pro vai além do Buds Pro. E está muito mais em linha com fones cabeados. Mais do que qualquer outro True Wireless que eu já tenha testado. Principalmente em termos de tecnicalidade, entendeu? E para mim isso é o que mais separa um do outro. Por exemplo, eu diria que o Buds Pro original tá aí no nível dos in-ears na faixa dos $20, talvez até um pouco abaixo. Tipo o Moon Drop 2, Triple In-Lear, 7Hz Zero. Já o Buds 2 Pro tá acima. Ele realmente soa como um fone cabeado. Isso passa por velocidade, transparência, resolução e outras tecnicalidades. De novo, é uma diferença enorme? Não, mas para mim ela é uma diferença notável. Então, para fechar, o Buds Pro ainda pode ser encontrado por seus 600, 700 reais. Eu acho que não por muito tempo, afinal de contas ele saiu de linha, mas você hoje ainda consegue. Já o Buds 2 Pro tá R$ 1.350 à vista ou R$ 1.500 parcelado. Ele custa o dobro. É 2 vezes melhor? Não, certamente não. Então, se você estiver atrás da melhor relação custo-benefício possível, o Buds Pro original certamente ainda sai na frente, tá? Com ele, em termos de som, você ainda vai ter, sei lá, 80%, 90% pelo menos do som do Galaxy Buds 2 Pro. Você só precisa ficar atento ao encaixe, que para muita gente, como eu falei, é problemático. Mas, se você estiver atrás do melhor fone True Wireless que o dinheiro pode comprar, pelo menos entre tudo que eu já ouvi até hoje, certamente a gente tem um novo campeão, que é esse daqui, o Buds 2 Pro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.